Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1378, pregado na manhã de domingo, 14 de outubro de 1877, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes declarei o teu nome, e o declararei, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 25 e 26. Estas são as últimas sentenças da mais maravilhosa oração de nosso Senhor. Não podem ser consideradas como a flor e a coroa de toda intercessão. As mentes geralmente queimam e brilham e alcançam seu mais alto fervor à medida que avançam. E não será errado conceber que o Salvador tem aqui alcançado o clímax de sua súplica, o cume de sua intercessão. Ele guardou o melhor vinho até agora e traz suas sentenças mais ricas por último. Como então nossa limitada habilidade alcançará a altura deste grande argumento? Está muito além de nossa pequena habilidade extrair todas as doçuras que residem nestas palavras como um unguento em uma caixa de alabastro. Para sua plena consideração, uma vida seria muito breve e a mente do mais instruído pela graça muito fraca. Aqui estão grandes profundezas que nem a razão, nem o pensamento podem sondar, nem a experiência pode conhecer plenamente. Somente os estudiosos da Nova Jerusalém, que há séculos estudam a multiforme sabedoria de Deus na gloriosa obra da redenção, e talvez nem mesmo eles seriam capazes de dizer tudo o que o Salvador quis dizer com estas palavras tão simples, mas ainda assim tão fecundas. O Evangelho de João é sempre fácil para a criança ler, mas é sempre difícil para o homem entender. E estes 2 versículos, que são quase inteiramente compostos de palavras de uma sílaba, contêm mistérios que desafiam o entendimento mais iluminado. Quando considero o que eles velam, sou constrangido a clamar: ó profundidade! Só posso esperar apresentar a vocês alguns grãos de ouro que foram lavados pelos riachos da meditação, mas não posso levá-los às minas secretas de onde os tesouros foram extraídos. Será necessário sua própria experiência e o ensino pessoal do Espírito Santo para que conheçam a altura e a profundidade das verdades aqui faladas. E será necessário até mesmo a morte e ressurreição e uma visão da glória eterna para qualificá-los a compreendê-las totalmente. Há 2 coisas no texto manifestas a todo leitor cuidadoso. Há, primeiro, um conhecimento que é extremamente peculiar e inestimavelmente precioso. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Em conexão com este conhecimento, você observará que há um grande mestre que primeiro conhece por si mesmo aquilo que ensina. Eu te conheci, e então comunica seu conhecimento, e eu lhes declarei o teu nome, e o declararei. Esse tema frutífero fornecerá o primeiro tópico de nossa meditação. Que o Espírito Santo nos conduza a ele. A segunda parte do texto não é conhecimento, é aquilo para o qual todo conhecimento divino é destinado a levar, a saber, amor. O versículo 26 fala de maravilhosas descobertas de um amor de infinita excelência, para que o amor com que me tens amado esteja neles. E você nota que, para trazer esse amor para nós, há um habitante divino que o acompanha e sem o qual não poderia ser. Assim como o mestre é necessário para nos trazer o conhecimento escolhido, um habitante é necessário para infundir em nós o amor infinito. E eu neles.
Jesus deve nos ensinar ou não conheceremos o Pai. Ele deve habitar em nós ou não nos alegraremos em seu amor. Assim, nosso primeiro assunto é o conhecimento divino e o instrutor divino. E nosso segundo assunto é o amor habitante e o Senhor habitante. Os dois são um. A bendita pessoa de nosso Senhor Jesus está tão conectada com ambos e une ambos tão profundamente que o assunto é um só. Conhecer Deus em Cristo Jesus é amá-lo, e ser amado por Ele é a causa de sermos feitos para conhecê-lo. Quando Jesus declara o nome do Pai, nós tanto conhecemos quanto amamos. E quando vemos o Pai no Filho, somos preenchidos tanto com instrução quanto com afeto. Nosso texto fala de um conhecimento de infinito valor e seu mestre. Que conhecimento é esse? Jesus nos diz no versículo 26, eu lhes declarei o teu nome. Deus fez o homem e, naturalmente, o homem deveria conhecer seu Criador. A criatura deve se familiarizar com seu Criador. O súdito deve conhecer o nome de seu rei. Mas em razão da cegueira do nosso coração, através da depravação engendrada pela queda, e também por causa do pecado pessoal de cada homem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Seja o que for que o homem caído deseje conhecer, e por natureza, ele está sempre pronto a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda assim ele não deseja conhecer Deus. Mas diz a ele, afasta-te de nós, não desejamos o conhecimento de teus caminhos. No entanto, é evidente que um homem nunca pode estar em um estado adequado até que conheça seu Deus e esteja em paz com Ele. Um homem que é totalmente ignorante de Deus deve estar em um estado mental escuro. E uma vez que ele ama essa escuridão, é claro que sua mente está inclinada contra o bem. Sua ignorância voluntária de Deus prova sua inimizade para com Ele. Enquanto o homem é oposto a Deus, ele não pode ser feliz, santo ou seguro. Como pode ser quando ele luta contra aquele que é perfeita santidade e amor? Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, ao vir nos salvar, faz parte de seu ofício revelar o Pai a nós. Ele nos traz o conhecimento da glória de Deus, pois ela brilha em seu próprio rosto. Deus se manifestou em carne. O homem deve conhecer Deus para ser salvo e, portanto, o Senhor Jesus, desde os tempos antigos, prometeu no Salmo 22, declararei o teu nome aos meus irmãos. E aqui em nosso texto ele confessa, eu lhes declarei o teu nome e o declararei. Pelo termo nome, ele significa a existência de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a obra de Deus, a revelação de Deus. Pois a palavra nome é uma palavra expressiva de maneira peculiar nas Escrituras e compreende tudo aquilo pelo qual uma pessoa é propriamente descrita. Neste caso, compreende o todo de Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo veio para fazer Deus conhecido a nós plenamente. Ele diz, se vocês me tivessem conhecido, teriam conhecido também meu Pai. Isso deve sugerir a cada um de nós uma pergunta penetrante. Eu conheço o Senhor? Se você não conhece, é bastante certo que as palavras de nosso Senhor se aplicam a você. Você deve nascer de novo. Sem o conhecimento de Deus, você dá evidência de que ainda está na escuridão da natureza e na alienação natural do seu espírito. Você pertence àquele mundo que jaz no maligno, do qual nosso Senhor disse, Pai justo, o mundo não te conheceu. Que pelo ensino do Espírito Santo você possa ainda conhecer o Pai. No versículo 25, há um nome de teste dado a Deus, um nome pelo qual podemos decidir se conhecemos o nome do Senhor ou não. Qual é esse? Chamo sua particular atenção para ele, pois todo o meu assunto gira em torno dele. É este, Pai justo. Não conheço outro lugar nas Escrituras onde Deus é chamado por esse nome. Nesta oração, Jesus não havia se dirigido a seu Pai por esse título antes. Ele havia falado dele como Pai e também como Pai Santo, mas aqui somente é Pai justo.
Agora, eu digo que o conhecimento deste nome pode servir como um teste para saber se você verdadeiramente e espiritualmente conhece Deus, ou se tem apenas uma ideia conceitual e externa dele. Se você o conhece corretamente, você conhece e entende o que está compreendido sobre essas duas simples palavras, que são tão notáveis quando encontradas em combinação. Pai justo. Ele é justo, tendo os atributos de um juiz e governante, justo, imparcial, de modo algum poupando o culpado. Ele é Pai, próximo, amoroso, terno, perdoador. Em seu caráter e em seus tratos com seu povo, ele combina os dois como nunca foram combinados antes. Como o juiz e o pai podem ser encontrados em um só. Quando homens culpados estão envolvidos, como ambos os caracteres podem ser plenamente realizados? Como é possível? Há apenas uma resposta, e essa é encontrada no sacrifício de Cristo que uniu os dois em um. Na expiação de nosso Senhor Jesus, misericórdia e verdade se encontraram. Justiça e paz se beijaram. Na sagrada substituição, vemos declarado como Deus é justo e ainda Pai. Nas sublimes transações do Calvário, ele manifesta todo o amor do coração terno de um pai e toda a justiça da espada de um governante imparcial. Este é o conhecimento que nosso Senhor veio declarar entre os homens que ele escolheu do mundo. E ele nos assegura, primeiro, que este é um conhecimento peculiar. Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo pagão nada sabia de um Pai justo. Mal conhecia Deus como Pai. Embora aqui e ali uma linha de um poeta pagão pudesse falar dos homens como descendentes de Deus, a verdadeira ideia da paternidade divina era desconhecida para sábios e filósofos. Quanto à justiça de Deus, eles tinham apenas noções confusas, um julgamento futuro e um sistema de recompensas e punições eles viam pela luz da consciência natural. Mas a verdadeira justiça no governo do universo eles não haviam descoberto. Eles não sabiam porque não desejavam saber. Seus deuses eram geralmente monstros de iniquidade. Quanto à justiça e amor serem combinados, eles não imaginavam tal coisa. A ideia de um Deus que fosse ao mesmo tempo rigorosamente justo e ainda infinitamente terno não lhes ocorrera. Como poderia? Sendo eles mesmos injustos, não buscavam um Deus justo. Ele não estava de modo algum em seus pensamentos. Sendo eles mesmos cruéis e sem amor, não podiam descobrir uma divindade cujo nome é amor. Toda a sabedoria da antiguidade foi para fabricar deuses de outro tipo. O mundo, por meio da sabedoria, não conheceu Deus, que é chamado Pai Justo. É mais humilhante ter que acrescentar que o mundo cristão não conheceu Deus como um Pai justo, mas persiste em abandonar esta grande, gloriosa e bíblica visão dele. Observem, faço uma distinção muito grave entre a igreja cristã e o mundo cristão. O mundo cristão é um conglomerado de bom e mal, uma incorporação do irreal e do não espiritual que, no entanto, deseja levar o nome cristão. É o mundo fingindo ser amigo de Cristo e você sabe quão oca é a pretensão. A igreja cristã, composta dos homens ensinados por Deus e nascidos do Espírito, é outra questão. Nela temos algo muito diferente, pois estes conhecem o Pai justo. Céticos, rotulados como pensadores, rejeitam a ideia evangélica de Deus e a expiação que essa ideia envolve. A sabedoria mundana fala da paternidade universal de Deus e balbucia para sempre sobre esse mero sonho, essa ficção de tolice contra a qual a Bíblia é um protesto claro e direto. Paternidade universal, de fato, quando nosso Senhor Jesus disse: se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Não é descrito como uma maravilha especial do amor que sejamos chamados filhos de Deus? 1 João 3,1. Não disse o Espírito Santo, por meio do seu servo João: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus,
nem aquele que não ama o seu irmão. O mundo filosófico cristão conhece uma paternidade efeminada e indiscriminada, mas não o Pai justo. Não se curva diante da majestade de sua justiça. De acordo com o teor de seu ensino, o pecado é um infortúnio, como uma doença. A transgressão, uma mera bagatela. E as almas que sofrem por culpa deliberada são objetos de piedade, em vez de culpa. Os pensadores do mundo estão continuamente apelando para nossos sentimentos, para nos fazerem sentir pena daqueles que são punidos. Mas pouco tem a dizer para nos fazer odiar o mal que mereceu a condenação. O pecado, segundo eles, não exige de si mesmo punição, mas as penalidades devem ser aplicadas ou remidas para o bem geral, se é que devem ser executadas. Toda a conexão necessária e inevitável entre a culpa e a punição é negada. Eles ousam chamar a justiça de vingança e falam da expiação como se fosse uma compensação por aborrecimentos pessoais. O mundo cristão não parece ter aprendido a verdade de que um Deus todo misericórdia seria um Deus injusto, e que um Deus injusto logo seria descoberto como um Deus sem amor. De fato, nenhum Deus. Pai justo. Esta é a revelação peculiar que é recebida por aqueles que foram ensinados pelo Espírito Santo, e até hoje Jesus Cristo pode dizer: Pai justo, o mundo não te conheceu. Os homens se rebelam contra a doutrina da expiação. Eles discutem com a substituição, são ferozes em seus sarcasmos contra a menção do precioso sangue de Cristo e zombam com superioridade daqueles que mantêm a antiga verdade. Eles tropeçam nesta pedra de tropeço e se esforçam sempre para derrubar esta rocha da verdade, e ainda dependem dela. Esta é a questão de teste pela qual saberemos se um homem conhece Deus corretamente ou não. Há muito neste conhecimento que o torna muito distintivo, pois revela a condição da mente que o recebe. Um homem que conhece Deus como Pai justo mostra que tem algum conhecimento de si mesmo. Ele percebeu o pecado em sua natureza e isso o sobrecarregou. A justiça de Deus lhe apareceu em sua forma ameaçadora e ele se curvou diante dela sob a consciência de sua culpa. Você pode ver também que o homem também sabe algo de seu Salvador. Ele evidentemente viu o Filho, ou então não conheceria o Pai, pois de antigo Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele viu o grande dom de Deus ao homem e aprendeu seu amor sem limites. Seu conhecimento do Pai justo mostra que seu coração se submeteu à justiça de Deus. Ele esteve no lugar onde Davi esteve quando disse: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De modo que és justo quando falas e irrepreensível quando julgas. Ele evidentemente expôs suas costas ao açoite do castigo e sentiu que merecia todos os golpes que pudesse receber. Na medida em que conhece o Senhor como Pai justo, você pode ver que o coração aprendeu a confiar em Deus, pois ninguém o chama de Pai em espírito e em verdade, até que primeiro possua uma fé viva e algumas faíscas de amor divino. Submissão e confiança compõem uma condição de caráter que é peculiar a uma alma renovada, mas certamente será encontrada em um homem se ele for de fato salvo. Pois é a marca de ser salvo da auto-justificação e do ódio gerado pelo desespero. Quando vemos em um homem uma submissão incondicional à justiça de Deus e ainda uma esperança confiante em seu amor sem limites, podemos ter certeza de que ele é um homem renovado. Ele clama: Tu és justo, ó meu Deus, e se me destruíres, não posso dizer menos. Mas, Pai, Tu não me destruirás, pois percebo que és amor. Embora eu te veja empunhar tua espada de fogo, ainda assim confio em ti, pois creio que és gracioso e amoroso ainda. O conhecimento descrito no texto não é apenas peculiar àqueles que são ensinados por Deus, mas revela peculiaridades neles que a graça implantou ali. Eles creem porque são ovelhas de Cristo e conhecem sua voz. A vida dentro deles recebe a verdade viva.
Eles não teriam chegado a conhecer o Pai justo se não tivesse havido uma mudança em seu caráter operada pelo Espírito de Deus. Mas isso, uma vez feito, eles o conhecem como de necessidade. Eu diria em seguida que este conhecimento é eminentemente consolador. É pouco o que sei, mas sinto que alegremente me separaria de tudo isso desde que me seja permitido reter o conhecimento contido nestas duas palavras: Pai justo. Esta é minha vida, minha luz, meu amor, meu deleite, meu céu. Se todas as produções de engenho e sabedoria ao longo de todos os tempos passados pudessem ser tão efetivamente consumidas como a biblioteca de Alexandria quando foi reduzida a cinzas, se o homem apenas retivesse o conhecimento destas duas palavras, Pai justo, ele poderia estar contente em ver toda a massa desaparecer em fumaça. Conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou, é o clímax, a essência, o total da sabedoria. Eu disse que era consolador e assim é ao último grau. Um homem saber que Deus é seu Pai é extremamente agradável. Sentir que Deus o perdoa como o pai perdoou o pródigo, que ele o recebeu em seu coração e lar como um pai fez com seu filho uma vez perdido, é indescritivelmente agradável. Mas quando aprendemos ainda que tudo isso é feito sem a violação da justiça, que toda essa obra de graça é feita com justiça, e assim feita que até a justiça exige que seja feita, então estamos cheios de amor maravilhoso. Amados, Deus é tão justo em amar seu povo pecador, como poderia ter sido ao manifestar seu desagrado para com eles. Tão justo em perdoar, como poderia ter sido em punir. E isso é a glória de toda a questão. Isso sendo conhecido, vemos nossa posição em Cristo Jesus ser inatacável. Vemos que a justiça não pode nos punir, pois Jesus suportou nossa penalidade. Ele não pode exigir mais de nós, pois nosso grande substituto prestou a ele toda a obediência. Em Cristo Jesus, Deus é justo e ainda nosso justificador. Estamos tão seguros que começamos a desafiar a oposição e clamamos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Assumimos um tom triunfante e cantamos com alegria extrema: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é justo e ainda meu Pai, então estou salvo e salvo de tal maneira que os atributos de Deus são glorificados por minha salvação e, portanto, estou mais seguramente e certamente salvo. Porque não deveria me alegrar? Mais um fato sobre este conhecimento de Deus como Pai justo. É um conhecimento que faz seu possuidor desfrutar muita comunhão com Jesus. Observe como nosso Senhor o coloca: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste. Eu te conheci. Ah, sim. Desde a eternidade, o Filho de Deus conhecia o glorioso caráter da divindade. Sendo ele mesmo Deus, ele sabia que a justiça era um atributo essencial da divindade, que nunca poderia ser manchado ou feito ceder um fio de cabelo. E ele sabia também que Deus é amor e que seu amor nunca deixaria de ser sua glória especial e deleite. Ele sabia de antigo que, falando à maneira dos homens, esses dois atributos estavam cada um resolvidos a não sofrer eclipse. Ele sabia que cada um deles deve manter seu lugar. Deus deve ser justo e deve ser Pai. Consequentemente, ao lidar com pecadores, ele deve ferir e deve poupar. Nosso Senhor viu como essas duas necessidades se erguiam como as colinas eternas e como nosso destino parecia rolar entre elas. E foi Ele quem condescendeu por nossa causa a trazer esses dois juntos por seu próprio suporte da justiça e manifestação do amor. Ele determinou tomar sobre si nossa natureza e carregar nosso pecado, que era a causa da disputa. E então, suportando o castigo de nossa paz, ele magnificou a justiça e em igual grau glorificou o amor. Ele veio, viu e resolveu a dificuldade. E agora, o juiz é tão justo como se não fosse amor, e o Pai é tão amoroso como se a justiça nunca tivesse sido ofendida.
Este grandioso caráter de Deus como Pai justo era tão caro ao nosso Senhor e tão admirado por Ele que morreu para mantê-lo e vindicá-lo. E quando você e eu chegamos a conhecê-lo, estou certo de que tanto nos deleitamos nele que sentimos que preferiríamos morrer a abrir mão da verdade. Esta grande revelação de Deus não é um dogma que pode ou não ser aceito. Deve ser assim. Eu, em minha alma, acredito que esta verdade é um artigo de permanência ou queda de uma igreja. Se você afastar a doutrina do sacrifício substitutivo de Cristo pelos eleitos, você esvaziou o Evangelho e arrancou dele seu próprio coração. Não mais precisam os anjos cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra, senão é verdade que a união da glória divina e da salvação dos eleitos é encontrada em Jesus. As boas novas diminuem lamentavelmente se a expiação é negada, mas não pode ser refutada. Deus é justo e ainda o justificador daquele que crê. Cristo morreu para que esta verdade seja clara e seu povo escolhido vive para declará-la e sente que valeria 1000 martírios para mantê-la. Nisso temos comunhão com Cristo, pois Ele conhece o Pai justo e se alegra nele, e nós conhecemos o Pai justo também em Cristo, e o amamos, e bendizemos, e nos maravilhamos dele a cada dia mais e mais. Assim, na melhor da minha capacidade, descrevi o conhecimento inestimável, que todos sejamos ensinados do Senhor e todos o conheçamos, do menor ao maior. Agora, este conhecimento nos vem por meio de um mestre. Esse mestre é mencionado no versículo 26. Eu lhes declarei o teu nome e o declararei. Nosso amado Senhor declarou-nos de modo mais apropriado este nome de Pai justo, pois Ele mesmo o conhece como nenhum outro pode conhecer. E aqui confessa este conhecimento íntimo, dizendo: mas eu te conheci. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e o Filho conhece a retidão do governo do Pai e o amor do coração do Pai além de todos os outros. Não é Ele mesmo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro? E não percebe esta maravilhosa união das duas faixas de atributos na pessoa do Pai com uma clareza de visão que ninguém mais possui? É apropriado, portanto, que Ele nos declare o que viu e conheceu do Pai. Ele declarou o Pai justo em sua vida, pois em sua vida Ele encarnou a verdade e a graça. Jesus Cristo na terra estava sem pecado em pensamento, palavra e ação. Aponte-me um pecado que Ele tenha cometido, inculcado ou desculpado. A justiça estava ao seu redor como a atmosfera que Ele respirava. Bem disse o salmista sobre Ele: amas a justiça e odeias a iniquidade. E ainda que amor havia nele e compaixão pelas ovelhas errantes que o Pai lhe deu na eternidade. Ele se misturava com os pecadores e ainda era separado dos pecadores. Ele tocava suas doenças e as curava, e ainda não era contaminado por suas impurezas. Ele tomou sobre si suas enfermidades, e ainda nele pessoalmente não havia vestígio de pecado. Nosso Senhor era tão justo que você percebia de imediato que Ele não era deste mundo, e ainda assim era tão amorosamente humano que era totalmente um homem entre os homens, e não de todo separado deles, da maneira como João Batista foi, que veio nem comendo nem bebendo, nem separado de seus semelhantes, como muitos homens de gênio foram por modos excêntricos de pensamento. Ele era o irmão do homem e seu médico, seu amigo e seu salvador. Quando você quer conhecer a justiça e o amor do Pai, leia a história de Jesus Cristo. Não, conheça o próprio Senhor Jesus e você conhecerá o Pai. Sua morte, porém, ilustrou isso de forma mais gloriosa do que qualquer outra coisa. Eis que Ele morre para que o Pai justo possa ser visto. Ele tomou sobre si o pecado dos eleitos e é levado ao lugar onde o homem deve responder por seu pecado. Ele está em silêncio diante de seus acusadores. É condenado e contado com os transgressores. Agora, ele deve morrer a morte do pecador. Veja, ele é pregado na cruz e agora o próprio Deus o abandona, pois ele colocou sobre ele a culpa dos eleitos e, portanto, não pode estar presente para alegrar seu espírito. O Salvador desamparado clama: meu Deus, por que me desamparaste? E bem podia, quando seu próprio Pai em justiça desviou seu rosto dele.
Amados, quando Jesus Cristo morreu, houve uma demonstração mais grandiosa da justiça e da paternidade de Deus do que poderia ter sido possível por qualquer outro meio. Então o mistério foi esclarecido e a profundidade aberta até seu fundo. Ó Senhor, nosso Deus, que abismo de bondade adorável abriste diante de nós. Como diz o hino, como nossos corações tremem diante de teu amor imenso. Em amor imenso e inviolavelmente justo, tu, em vez de tua justiça ser manchada, manchaste a cruz com o sangue de teu próprio Filho. E agora hoje, é tarefa do nosso Senhor continuar a revelar a paternidade justa de Deus, e Ele o faz pela obra do seu Espírito Santo. Você não se lembra quando Ele a revelou a você? Quando você estava abatido com tristeza por causa do pecado? Quando ansiava por ser reconciliado com Deus, mas não conseguia ver como? Então o Espírito de Deus veio a você soberanamente e apontou para a plena expiação feita, para o resgate completo pago, e você bateu palmas de alegria quando percebeu que Deus poderia ser seu Pai e recebê-lo como seu filho, e ainda a sua justiça não precisava sofrer a menor diminuição. Aquele Espírito de Deus, trabalhando em favor de Cristo, está ainda declarando isso entre as nações, à medida que os anos passam, abrindo os olhos dos cegos e trazendo seus próprios escolhidos, um por um, a contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo e a dizer: ó Pai justo, eu te conheço e me regozijo em ti. A cada um de nós que somos salvos, Jesus está declarando este Pai justo, mais e mais. Espero conhecer mais disso do que conhecia há 20 anos. Irmão, você não? Irmã, você não? Confio que a cada dia vemos um pouco mais da paternidade justa de Deus e continuaremos a fazê-lo, mundo sem fim. À medida que crescemos em graça, olharemos mais e mais para o mistério maravilhoso da justiça que foi satisfeita e do amor que forneceu a satisfação. Amados, será parte da alegria de nosso Senhor mesmo na eternidade continuar a nos declarar o nome de Deus, o Pai justo. Não será nossa alegria sentar a seus pés e aprender dele? Não é ele um mestre abençoado? Não tem sido muito paciente conosco? Bendito seja seu nome por todo o seu cuidado e esforço por nós. Ele nos ensinou muito e pretende nos ensinar mais. Vamos inclinar um ouvido atento e curvar um coração disposto enquanto dia após dia ele continua a nos declarar o Pai justo. Agora, se em algum momento eu parecer pregar a doutrina da substituição de Cristo com muita frequência, e se você disser, ele está batendo na mesma tecla antiga, não hesitarei em citar as palavras de meu mestre e dizer: eu lhes declarei o teu nome e o declararei. Esta verdade é uma que precisa de declaração contínua. Deve ser soada frequentemente nos ouvidos do cristão para manter viva sua sensação de obrigação para com a sabedoria que planejou e o amor que executou o plano de nossa salvação para a glória do Pai justo. Mas agora, em segundo lugar, este conhecimento celestial não nos é dado por si só. Mesmo a alta e abençoada revelação do Pai justo não nos é feita para que a conheçamos e terminemos em conhecer. Mas nosso Senhor diz: eu lhes declarei o teu nome e o declarei para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O objetivo do conhecimento concedido a nós é a infusão de um amor incomparável em valor e extraordinário ao último grau. Vamos falar sobre isso. Primeiro, note que esta descoberta do amor que é falada no versículo 26 é uma descoberta interior dele. Para que o amor com que me tens amado esteja neles. Sempre esteve sobre eles, pois o Pai sempre amou seu povo, mas aqui é falado como neles. O que isso significa? Creio que significa que eles possam conhecê-lo, estar persuadido dele, crer nele e desfrutá-lo. Que eles, através de conhecer o nome justo, possam perceber o amor de Deus para com eles. Você não vê a conexão? Jesus Cristo, nosso Senhor, morre por nós para que Deus possa ser justo e ainda possa nos salvar. Não é claro como água para você que Deus ama seu povo
como um amor muito maravilhoso quando dá seu próprio filho para morrer e satisfazer a justiça em seu favor. Nada pode provar esse amor tão claramente. Nada pode trazê-lo para casa tão fortemente quanto a morte sacrificial do unigênito. Portanto, Cristo declara o bendito nome do Pai justo, para que isso nos chegue com um poder inconquistável que o Pai nos ama e nos ama além da concepção, vendo que nem mesmo seu querido Filho foi poupado, mas ele deve morrer para que possamos viver e que a justiça de Deus possa ser satisfeita em nosso favor. Não há maneira de conhecer o amor de Deus como conhecendo o Pai justo e a expiação que esse caráter necessitava. Nisto conhecemos o amor de Deus, pois Ele deu sua vida por nós. Você pode dizer: eu vejo o seu amor em cada flor que floresce e cada brisa que sopra. É verdade. Mas é o mesmo amor, afinal, que Ele tem para com um cavalo ou uma vaca, pois não florescem flores e sopram brisas para eles. Vemos o amor de Deus, dizem alguns, em nos dar alimento para comer e roupas para vestir. Eu também vejo. Mas isso também é o mesmo amor que Ele tem para com os corvos e os lírios, pois não alimenta os primeiros e veste os segundos. Quero algo mais em termos de amor do que isso. Eu vejo o amor de Deus, diz alguém, na vinda de Cristo para nos ensinar e nos tornar melhores. Sem dúvida, você vê, e eu também. Mas não o sinto nem metade tão fortemente como quando olho para o Calvário e vejo a vítima inocente sangrando por meus crimes. Nisto está o amor. Quando o Pai Divino entrega seu bem-amado por homem culpado, podemos bem dizer: vejam como Ele o amou. Venha e veja este espetáculo de amor. Não é outro senão o Senhor do céu, que deve morrer para vindicar a pureza zelosa do governo divino. Ele é o Filho unigênito de Deus e deve suportar a culpa humana. Milagre dos milagres. Deve o Filho Imaculado suportar a culpa humana dos eleitos? Ele deve. Ele o fez. Conte isso e que o céu fique espantado ainda, embora tenha ouvido a maravilha há quase 2000 anos. Sobre ele, que nunca pecou, o Senhor colocou nossas iniquidades. Suportando essa culpa, deve ele sofrer? Ele deve. Se Deus ama seu povo, seu Filho deve sofrer em seu lugar. Deve sofrer vergonha, deve sofrer abandono, deve sofrer morte. O quê? Morrer. A divindade encarnada a ser morta, morte de criminoso. Isso pode ser? Aconteceu. Está consumado. Tal foi o amor de Deus que Ele não poupou seu Filho unigênito, mas o entregou por nós todos. Fiquem espantados, ó céus, para todo sempre, que o amor pôde realizar tal feito como este. Agora então, Cristo veio com o propósito de declarar o nome de Deus para que o amor de Deus possa ser percebido por nós, seu poder sentido, sua glória reconhecida, sua grandeza maravilhada, sua infinitude deleitada. Mas agora note, e aqui está o próprio coração de nosso assunto, que este amor era de um tipo mais extraordinário, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Qual é o amor com que Deus amou seu Filho? Venham, vocês filósofos e teólogos, venham, vocês que aprenderam a misturar imaginação com julgamento frio, venham e pensem sobre isso, o amor com que o Pai amou seu Filho. Crente, Ele ama você como ama seu bem-amado. Ele é seu Filho unigênito, filho de uma maneira muito misteriosa, pois não compreendemos aquela filiação divina em que o Pai é eterno e o Filho também eterno. Ele ama você como ama tal Filho. Há mais do que filiação, há unidade natural de essência, pois o Pai e o Filho são um só Deus. E como o único Deus ama, como o Pai ama o Filho, não sei. É certo que sei que não pode haver limite para tal amor. Deve ser totalmente limitado e indizível. Agora, se você conhece plenamente o Pai justo, como Cristo gostaria que você conhecesse, aprenderá que Deus o amou como amou seu Filho. Você não vê que é assim? Se Ele não o tivesse amado como amou seu Filho, teria poupado seu Filho. Não é claro? Se Ele não o tivesse amado como amou seu Filho, teria dito a seu Filho: Filho, tu nunca deixarás o céu por aquele planeta poluído. Tu nunca descerás à pobreza e ao sofrimento. Tu nunca terás tuas mãos e pés perfurados. Tu nunca serás desprezado e cuspido e submetido a uma morte cruel.
Mas porque ele nos amou como amou o seu Filho, ele deu seu Filho. Isso não aquecerá seus corações? O amor de Cristo e do Pai não te constrange? Não arderá como carvões de zimbro dentro de seus peitos? Graças sejam dadas a Deus por seu dom inefável. Não, isso não é tudo. Aprendemos a partir do versículo que precede nosso texto que o Pai amou nosso Senhor eternamente, pois tu me amaste antes da fundação do mundo. Perceba então que Deus também amou você, querido filho dele, desde antes da fundação do mundo, antes de você ter existência. Sua mente infinita decretou tua existência e você foi o objeto do seu amor eletivo e eterno. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque ou para que não posso lhe dizer, mas ele o amou e ainda o ama como ama seu filho. Que o poder desse amor seja sentido em seu coração agora. Foi um amor de satisfação e deleite. Lembre-se daquelas palavras do Senhor que ele falou concernente a seu filho no dia de seu batismo e em 2 outras ocasiões quando os céus se abriram. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sempre faça uma distinção clara entre o amor de benevolência, com o qual Deus ama todas as suas criaturas, e o amor de satisfação que é reservado para os seus. Ele chama a sua igreja de Efizibá. Meu deleite está nela. Ele não diz isso do mundo. Deus nunca disse a respeito de um homem ímpio: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pois ele não se compraz nele, mas está irado com ele todos os dias. Mas concernente a todos aqueles que conhecem o Pai justo, é a oração de Cristo que o amor com que o Pai o ama esteja neles, e por isso ele quer dizer que possam sentir que o Senhor tem neles o contentamento de um Pai. Tentem, se puderem, perceber este alto privilégio. É verdade, ó crente, que Deus o Pai infinito tem prazer em você. É verdade, mas é muito surpreendente. Muitas vezes tenho refletido sobre aquela palavra no cântico em que o noivo diz à noiva: tu és toda formosa, minha amada, não há mancha em ti. Como pode ser? Pois somos todos manchas. No entanto, o Pai eterno nos vê em Cristo e nele ele tem prazer em nós como um pai tem em seus filhos. Meus deleites estavam com os filhos dos homens. Ele descansará em seu amor, regozijar-se-á em ti com cânticos. Quando você conhece Deus como justo e ainda Pai, então verá que, na medida em que o caminho justo da salvação removeu todo o pecado ao colocá-lo sobre Cristo, não há razão para que o Senhor esteja irado conosco. E na medida em que a justiça de Cristo nos é imputada, há uma razão legal para que ele esteja satisfeito com seu povo. E na medida em que nos tornamos um com Cristo, há boa causa para que ele tenha prazer em nós, tão somente por causa de seu Filho amado. Deus o Pai ama seu Filho infinitamente. Como poderia fazer menos? Sem começo ele o amou e sem fim o amará, e também sem mudança, sem limite e sem grau. Da mesma forma, ele ama seu povo, cuja esperança está fixada nele como o Pai justo. Este amor, onde quer que reine no coração, cria um amor recíproco para com Deus. Isso que leva a uma vida de obediência e santidade, não o temor da lei. Você não pode realmente conhecer tudo isso e desfrutá-lo sem sentir: meu Deus, eu te amo em retorno. E essa alta e nobre paixão trabalha para a purificação da alma e a purgação do pecado, e assim se torna uma influência santificadora pela qual um cristão é feito para ser santidade ao Senhor. Para concluir, este amor dentro da alma vem através de um habitante. Observe as últimas palavras do texto: para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O que isso significa? Não posso lhe dizer tudo o que significa. Vamos apenas tocar a superfície por um minuto. Significa isto: o Espírito Santo é o representante de Cristo agora na terra. E se alguma vez o amor de Deus, o Pai, deve ser conhecido por qualquer um de nós, o Senhor Jesus, pelo Espírito, deve estar em nós. Sem o Espírito de Deus realmente residente em nós, não podemos conhecer o Pai justo.
Somos como homens cegos e mortos até que Ele nos vivifique e ilumine soberanamente. E todo o ensino literal no mundo não nos beneficiará em nada. Devemos nascer de novo. Meus queridos ouvintes, pode haver alguns de vocês para quem toda a minha conversa nesta manhã deve parecer muito estranha. Vocês não podem ver nada nela, que o fato os leve a suspeitar que devem estar na escuridão. Quando até mesmo o amor de Deus para com seu povo eleito se torna um tema árido para você, isso parece suspeito. Certamente você não tem parte nem sorte nele, ou então apreciaria um discurso sobre ele. A razão pela qual você não o compreende é porque você não tem o Espírito de Cristo. E se não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Que isso o convença da sua condição, que seja levado a buscar Cristo e encontrar a vida eterna. Mas quando o texto diz que Cristo está em seu povo, significa, além da habitação do Espírito, que Cristo está em nós pela fé, pois tomamos Cristo Jesus como grande sacrifício expiatório para ser nossa única e exclusiva confiança. E assim, Ele está em nós, confiado e amado, alimentado e crido. Se assim é, então é bastante claro que conhecemos o Pai justo. E quando conhecemos o Pai justo, então segue-se que devemos ter algumas descobertas de seu grande amor para conosco. Você está confiando em Cristo? Está Jesus em você, a esperança da glória? Você confia somente nele? Se assim for, vá e beba plenamente da doçura do texto e não deixe que ninguém diga que você não pode. Cristo está em você, além disso, por uma união real e vital com você. Você está nele como o ramo está na videira, e ele está em você como a seiva está no ramo. Você está nele como um membro está no corpo, e ele está em você como a vida está em todos os membros. Sabemos que Jesus nos vivifica, e porque ele vive, nós vivemos também. Doravante, somos um com Cristo. Deve ser assim, porque se Deus não nos visse em Cristo, não poderia nos considerar com satisfação ou, em outras palavras, amar-nos como ama seu Filho. Se ele não visse, ao olhar para um homem, o amor e a natureza de seu unigênito nele, como poderia amá-lo? Ele nos vê como parte e parcela de seu próprio Filho querido, e assim seu deleite está em nós. Amados, o Senhor vê, além de tudo isso, algo de semelhança com Cristo em nós, operado por seu Espírito, pois se Jesus está realmente em nós, cresceremos para ser como Ele e manifestaremos algo de seu Espírito e natureza. Quanto mais tivermos de semelhança com Jesus, mais será evidente que o amor de Deus está em nós e está operando em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Que Deus conceda que o que falei tão debilmente possa, no entanto, ser agradavelmente desfrutado por vocês, pois estou convencido de que no texto há muitos banquetes para santos que têm fome e sede de justiça, e uma profundidade de ensino espiritual que será bom para vocês pesquisarem com todos os seus poderes. Deus os abençoe, meus amados, por amor de Cristo. Amém. E sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta no
anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda cresce. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança